Eu, como gineco, minha realidade, de certa forma, a cultura, né, do nosso país, que é um pouco também a cultura do mundo, mas no nosso país é muito forte, é cultural as mulheres irem ao ginecologista, né? Quase que uma obrigação. Algumas, quando chegam na consulta, pedem desculpa que faz tempo que eu não venho. Eu falo, não precisa pedir desculpa para mim, né? Esse combinado aqui, esse pacto de segmento é conjunto, mas não vou te dar bronca. Então, parece que elas cometeram uma coisa muito feia de não ter ido todo ano ao ginecologista. Então, de certa forma, essa cultura traz um prejuízo de saúde emocional, de culpa, mas também ajuda com que as mulheres procurem sempre atendimento médico. Uhum. E eu sinto que com os homens não é assim, porque os homens não. A sensação que tem, e daí eu quero te perguntar exatamente isso, é que os homens não vão ao médico, né? Porque às vezes elas trazem isso. A gente faz no consultório, eu trabalho como ginecologista com uma linha muito longitudinal. Então eu vejo a mulher como um todo. E você aqui como urologista está falando um pouco sobre isso também, de olhar o homem como um todo, a saúde global dele. Uhum. Como ginecologista, eu acabo olhando para todas as esferas e uma dessas esferas é a sexualidade. E às vezes surge alguma questão da sexualidade e é quando ela acaba trazendo questões do companheiro. E já aconteceu vezes delas virarem, né? Eu organizo lá, a gente monta o nosso plano terapêutico, como que a gente vai seguir. Então elas falam assim, Vitor, eu não posso trazer meu marido para ele passar numa consulta, né? Porque dá para ver essa carência, essa falta de ter um médico que é o referencial dele, de que é o médico que cuida da saúde dele global, né? E o urologista, você acha que isso está mudando, né? Porque os homens eles procuram médico, os homens vão ao médico. Então, tem estudos que mostram que o homem vai menos no médico que a mulher. Tipo, isso é um fato, né? E eu acho que isso tem alguns motivos, mas um deles é uma coisa meio ultrapassada, mas que muito presente ainda, que é essa ideia de que é quase que charmoso o cara que não se cuida, sabe? Assim, tipo, que assim, ele não me cuida mesmo, sabe? Que é o Rústico, bruto rústico né? sistemático. Daí, pô, daí até se orgulha, às vezes, de falar assim, puxa, daí eu, sei, me machuquei, mas eu nem eu fingi Aqui, que... tá tudo aberto, é minha mão ainda. Tá tudo bem, daí eu tive não sei o quê, mas daí eu nem fui no médico e depois passou sozinho, né? Quer dizer, é o super-homem, né? O Quem cara, procura acha. Você é. que é o cara que, assim, ele é o super-homem, ele não precisa de nada, não precisa de ajuda, Não é vulnerável. não é vulnerável, o próprio corpo dele se regenera, né? Tipo O assim, Wolverine. né? Assim, então é esse estereótipo de masculinidade meio tosca, né? Mas que permeia, inclusive, pessoas extremamente bem esclarecidas, né? Só porque se habituaram também com a ideia de que, não precisa, então não vou, né? Porque tem preguiça, claro, tem um pouco dessa, tem de tudo, né? Mas tem uns casos que realmente esse orgulho meio besta Uhum. de estar bem mesmo sem tomar cuidado algum, ou seja, deve refletir que ele deve ter uma saúde excepcional, fantástica, né? Tem o cara que tem preguiça, né? Tem o cara que simplesmente também, nessa parte sexual, e coisas mais íntimas, na verdade, tudo que diz respeito... Tem medo de qualquer coisa que diga respeito à próstata, né? Daí, quanto à sexualidade, não quer abrir nenhum assunto. Mesmo fertilidade também, então tá tentando engravidar, mas não consegue, então, não sei o quê. A mulher que tem que ir no gineco, o cara deixa para depois, né? Não acredita que existe também infertilidade por fator masculino, né? Pois é. Que o homem, na verdade, é ali que às vezes tem uma questão que aquele casal vai ter que Sim. conduzir, investigar e contornar, né? Até por isso que a gente criou a Homens, que é uma plataforma online para cuidar de todos os aspectos da saúde masculina, encurtar distâncias, né? Então, pessoa que tem preguiça ou que não tem urologista próximo na região ou na cidade ou não sei o quê, então, ou não quer se expor, às vezes falar pessoalmente é mais difícil do que falar no online. Então, a gente criou a Homens para encurtar essas barreiras, fazer com que os homens consigam acessar bons médicos, sentindo, né, mais facilidade no sentido tanto geográfico quanto de facilidade de falar sem a exposição, né, com mais privacidade, enfim, tentando, né, romper algumas barreiras. Porque você traz, na verdade, a tecnologia, né? É uma plataforma de atendimento, né? Sim, E a tecnologia quebra várias objeções que você trouxe que os homens têm. Então, vergonha, ter que se expor, sim. a própria vulnerabilidade, assumir essa vulnerabilidade.
Porque quando você faz uma consulta online também tem isso, né? Você se preserva, você está dentro da sua casa. Se você não consegue compartilhar nem com a sua família que você está buscando ajuda, você consegue. Porque quando você vai numa consulta, você tem que se deslocar, as pessoas perguntam onde você foi, né? O que você veio fazer nesse prédio? Sim, Encontra alguém, pode encontrar com alguém na sala de espera. E de sim, certa forma, para um primeiro contato, quebra um monte de objeções, né? sim, sim. Essa que é. A gente quer que você encurta as distâncias em vários sentidos, né? E democratiza, de certa forma, para que os Sim. homens, criando uma cultura para que os homens se cuidem. Pode falar assim? Se cuidem? Sim, a gente quer isso, inclusive, porque depois, quando você tá, que nem você falou assim, né? Você tá no ginecologista, né? A mulher passa no ginecologista, o ginecologista já vai olhar colesterol, vai olhar, né, glicemia, ou seja, vai procurar se está com diabetes, Uhum. se tem algum problema outro de saúde que não seja especificamente do ovário, do útero, né, da mama, enfim. Que é a ideia também, se você está sendo cuidado por um médico ou uma médica, essa pessoa vai te oferecer um cuidado em saúde, né, dar orientações de estilo de vida, vai rastrear outras doenças. Então, esse é uma estratégia que dá certo para viver melhor, né, se cuidar, viver bem, não só resolver problemas, mas viver preventivamente também melhor, né? E é legal isso, porque se tem algo que muitas vezes os homens se preocupam, é também com a questão da performance sexual, né? Sim. Não sei nem se com a sexualidade em si, mas com a prática sexual. E isso acaba sendo uma porta de entrada para um atendimento médico que você consegue dar orientação de uma coisa que ele não está preocupado, que ele está ganhando peso, ou então que ele desenvolveu um diabetes, ele é assintomático, ou ele nem percebeu que ele tem sintomas. Então ele busca o atendimento através de uma queixa sexual, mas você consegue mostrar para ele que para resolver aquilo existe um todo desse indivíduo que vai precisar ser ajustado, né? Isso acontece bastante, principalmente quando a gente está pegando pessoas já da segunda, que não são os mais jovens, né, do caso psicogênico, do segundo caso, o caso mais orgânico, né? Pega ali acima dos 50 anos e tal. E aí começa, né? Você vai ver o cara tá obeso, tá ou com diabetes, ou pré-diabetes, colesterol estourado, né? É até um incentivo, né? Porque essas coisas que são imperceptíveis, pelo menos, claro que, por exemplo, a obesidade é perceptível visualmente, mas a glicemia o cara não tem a menor ideia, né? Pressão alta, às vezes ele não sente nada, né? É Exato. silencioso. Então você pode estar com uma glicemia super alta, ali, uma diabetes se desenvolvendo e criando todo um contexto ali para te dar complicações daqui a 5 anos. Você não sabe, né? Se você não fez a glicemia, mesmo que você fez. Tem muita gente que fala, mas eu não sinto nada, por que eu vou ficar, né? Então é um incentivo, falou, além disso, além de todo o resto, infartar, ter AVC, ter não sei o que lá, a parte sexual vai sofrer bastante. Então é um incentivo para Eu acho que cuidar é melhor. até uma forma de você conseguir engajar o tratamento, né? Eu sempre Uhum, falo para os alunos, eu dou um exemplo de que quando você dá um diagnóstico de diabetes, às vezes o aluno ou o médico que não conseguiu entender essas entrelinhas, esse subtexto. Então, o cara que recebe um diagnóstico de diabetes e você começar a explicar para ele sobre o funcionamento do pâncreas e que a resistência insulínica, e tal, isso às vezes para ele representa muito pouco, porque isso é tão não é palpável no dia a dia dele. uhum, E eu sempre dou um exemplo que é a forma de motivar às vezes é dizer, ó, se você não tratar, você não tem uma neta que vai nascer? Então, se você não tratar, talvez você não veja a formatura da sua neta, porque essa doença que você tem, uhum. tem altas chances de você perder a visão. Então, isso é uma forma de motivar. E de certa forma, isso também. Cara, se você não trabalhar a sua diabetes, dane-se a resistência insulínica ou qualquer coisa do seu pâncreas. Mas provavelmente você vai ficar impotente. Uhum. E isso é uma coisa que daí toca no Sim, universo que o cara se preocupa, né? Então é sim. uma estratégia, não do ponto de vista terrorista, mas de conscientização. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com o processo fisiopatológico da doença e não é isso que incomoda o paciente, né? O que Uhum. incomoda o paciente é a vida dele, o que que aquilo está trazendo de prejuízo pro dia a dia, né? Sim, claro. E a gente tem esse papel de fornecer informações, porque assim, não é terrorismo, você falar a verdade. Então, a gente sabe que a história natural de você ter diabetes e não tratar é cursar com diversas complicações. A gente já sabe Uhum. que a história é essa, né? Então, É. isso não está fazendo terrorista, só contando, ó, se você não tratar. E aí também você fala assim, mas eu não quero que aconteça nada disso, eu estou te oferecendo um outro caminho, que é você entrar na academia, perder um peso aí,
cuidar melhor da alimentação, tomar esse remédio que eu vou te passar e tal, vai dar tudo bem. E a importância disso, né, João? Porque assim, às vezes a pessoa fala, mas que tem que fazer atividade física regular, uma dieta equilibrada, beber água, fazer higiene do sono e tentar não se estressar. Isso todo mundo sabe. Mas o médico ele também tem a função, muitas vezes, de te dar estratégias para isso. Uhum.